Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um FENACOM no Congresso, hoje com um convidado mais do que especial, Dr. Everardo Maciel, uma autoridade em temas tributários, liderou a Receita Federal por 8 anos, no governo do presidente Fernando Henrique. Então, tem um conhecimento aí muito importante que vai poder contribuir conosco, e hoje não poderíamos estar distante desse tema que está dominando aí as páginas da mídia, que é a reforma tributária. Doutor Everardo, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu inicio já perguntando para o senhor qual a sua percepção, qual o seu entendimento deste texto que foi aprovado na Câmara, o que o senhor vê de aspectos positivos, outros pontos de atenção que tenham que ser mais debatidos ou melhorados. Qual a sua opinião sobre, doutor? Bom, o projeto é muito ruim. Foi aprovado de forma assodada. O texto foi distribuído 10 minutos antes da votação. Isso veio acompanhado de uma intensa campanha de propaganda dos interessados em obter resultados positivos para eles próprios em função do projeto. E também todos viram, a liberação intensa de emendas parlamentares às vésperas da votação, chegando a 8,5 bilhões de reais. O que a combinação disso, com um certo desinteresse ou desconhecimento por parte de grande parcela da população em relação à matéria, facultou que fosse aprovado uma solução ruim, pela via pior possível, e que elegemos uma via tortuosa para resolver os problemas tributários que nós próprios criamos. Nós sempre montamos uma solução e, ao longo do tempo, essa solução vai perdendo substância, vai criando distorções de todos os gêneros, de tal sorte que depois nós temos um problema e, em lugar de reconhecer quais são os problemas e corrigi-los, nós buscamos uma nova solução que vai gerar novos problemas acompanhados dos problemas anteriores. Isto é o que nós temos em exame no Senado Federal. Quais são, assim, o que o senhor pode apontar que o senhor vê que é o maior caminho errado, assim? Porque nós temos mas é unânime para a sociedade, do modo geral, a necessidade de uma simplificação. E aí nós temos alguns pontos discutíveis, uma transição muito longa para apurar em 2 sistemas. Tem também a questão do Simples Nacional, que nós temos, está remetendo a uma opção, né, por ou perda de competitividade ou mais complexidade. E o que o senhor aponta assim, de um principal problema, o principal ponto de atenção desse texto aprovado, ou talvez no plural, né, não só um, mas os principais pontos de atenção? Ou de reflexão. Quando se fala simplificar, não quer dizer absolutamente nada. Porque simplificar precisa saber o que é complexo, se pode esse complexo reduzir-se a uma simplificação. Simplificação, justiça fiscal, redução de cumulatividades, são todas generalidades reluzentes que todos apoiam, independentemente de saber o que é ou o que não é, em lugar de deter-se e debruçar-se sobre os problemas e conhecer sua verdadeira precisão. Quais são os grandes problemas? Essa proposta de reforma tributária tinha um objetivo central, que era reduzir a carga tributária de um pequeno segmento e aumentar a carga tributária dos demais. Falando de pequeno segmento, não mais do que 1%. Quer dizer, grupos, setores industriais e instituições financeiras. E aumentar o resto. Bom, mas isso se tornava inviável a aprovação. Como se tornava inviável a aprovação, então se começou a fazer exceções. Ou seja, é como se todos quisessem sair dessa solução que era ruim. Quer dizer, a grande comemoração que se faz é quando se sai da solução. Ou seja, a solução que se pretendia ser uma solução boa converte-se em algo detestável. O que é que nós fazemos?
tira o simples. Mas então o simples já não faz mais restrição. Então, tira o setor, o agronegócio, tira a educação, tira transporte público, tira a saúde, ainda que seja qualquer coisa que queira dizer isso. Quando faz isso, evidentemente, você diminui a resistência a essa solução que tem um interesse específico. Mas, ao tempo que faz isso, ela se complica em si mesma. Porque quanto mais exceção eu faço, mais aumento os que estavam interessados em resolver o seu problema. Então, nós envolve uma contradição logo de saída. Então, na essência, era um projeto de redistribuição de carga tributária entre setores. Quais são as vítimas visíveis? Prestadores de serviço e comércio. Essas são as vítimas. Vítimas de uma solução, quase que eu diria, direcionada, dirigida para aumentar a carga tributária desses setores. Bom, daí segue um outro caminho. Não, mas se tiver problema, você vai para o simples. Repare, como se dissesse o seguinte, olha, é ruim o que nós estamos fazendo, mas nós vamos dar uma solução para você escapar do nosso problema. Quer dizer, já se vê isso. Segunda questão que se põe é a questão federativa. O Brasil é uma federação desde a República. E é uma federação que tem 3 tipos de entes federativos: a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios. Então, eles integram uma federação que cada um desses entes tem competências específicas e a principal característica dessa estrutura é a competência tributária. Se eu retiro a competência tributária, eu estou ofendendo a federação. Então, no momento que eu digo, eu tenho que ter um tributo estadual e municipal que é igual ao federal, eu teria a competência dos estados e municípios. Portanto, é ofensiva à federação. Portanto, é um processo de centralização. De centralização que vai na direção oposta à ideia de federação, que é um mandamento constitucional insuscetível de alteração, até mesmo por emenda constitucional, que constitui uma cláusula pétrea da Constituição. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto também a considerar é que ela vai aumentar a litigiosidade. Vamos mostrar. Eu tenho hoje, por exemplo, a tributação de PIS e COFINS no regime cumulativo, que alcança um número enorme de empresas. E esse tipo esse tributo, a sua apuração consiste em multiplicar uma alíquota por um faturamento. Agora, se chama de créditos e débitos. Portanto, muito mais complexo. Quantos litígios existem no regime cumulativo? Nenhum. Quantos no não cumulativo? Imenso. Faz com que os litígios no Brasil, nos campos administrativo e judicial, sejam mais da metade do PIB. Ora, nós estamos passando disto para o outro. Claro que vai aumentar a litigiosidade. Vou dar um exemplo. Se pretende criar um imposto seletivo, e esse imposto seletivo é para tributar os produtos, a produção, a comercialização, a importação de produtos que sejam ofensivos à saúde e ao meio ambiente. O que é um produto ofensivo à saúde? É o sal? É o açúcar? É o refrigerante? É a gordura? É o ovo. O ovo já foi ofensivo e não ofensivo. Ele entra e sai na base do cálculo. Vai ser tributado 2 vezes. Mas se eu tributar muito forte, eu deixo de consumir. E se eu deixo de consumir, eu não tenho a receita. Mas ele fica no IVA também. Ele fica nas 2 coisas. E o que é ofensivo ao meio ambiente? São os plásticos. Eu vou tributar com imposto seletivo os plásticos. Os grandes 2 tipos de produtos contribuem fortemente para o efeito estufa, pela liberação de gás carbônico, aço e cimento. Eu vou tributar com imposto seletivo aço e cimento, que é ofensivo ao meio ambiente, e o custo, a repercussão disso na atividade econômica é monumental. Ou o boi no pasto, porque o boi no pasto, ele também contribui com o gás metano que afeta o meio ambiente. Eu vou tributar um boi no pasto? Bom, mas eu posso não tributar. Se não posso tributar, pode alguém entrar com ação direta
de inconstitucionalidade por omissão, porque não tributou. Você já imaginou o grau de litigiosidade que se avista? É um grau de litigiosidade secular. É importante essa reflexão que o senhor traz, né? O que agride meio ambiente, a gente pode ter as mais diversas interpretações, e aí a insegurança jurídica, que é uma das coisas que tem que melhorar, que o Brasil precisa avançar, acaba dando um passo para trás. Mas é muito importante essa reflexão. O senhor também falou na questão da cumulatividade. Então, nós temos os maiores litígios estão na não cumulatividade, né? No que gera crédito, como compensar. Sim. O senhor entende, então, porque num dos argumentos da reforma, e o pessoal que defende enche a boca para dizer que seria uma não cumulatividade plena, uma não cumulatividade de uma forma bem abrangente. O senhor entende que essa não cumulatividade ela deveria ser parcial, deveria se trabalhar melhor os aspectos da cumulatividade, até porque impostos, o SSQN, que é um sistema cumulativo, ele não tem litígio, a incidência é muito menor. O senhor entende, então, que não deveria ir para esse caminho da não cumulatividade plena? Um dos maiores tributaristas da história do Brasil era o professor Alcides Jorge Costa Paniagua. Certa ocasião, perguntaram ao Alcides: professor, o senhor defende impostos cumulativos ou não cumulativos? A resposta dele foi de extrema sabedoria. Meu filho, depende da alíquota. É aí o segredo da história. Uma alíquota pequena cumulativa é muito melhor do que uma não cumulativa elevada. Porque cumulatividade ou não cumulatividade é um conceito da Revolução Industrial, está completamente ultrapassado. Isso não existe. Por que se pretende a não cumulatividade? Bom, dois motivos. Quais são? Primeiro, para desonerar totalmente as exportações. Isso não é necessário. Eu próprio desenvolvi um modelo que desonerava completamente um regime cumulativo. Portanto, isso é uma fantasia. Completa fantasia. Não, é para evitar a verticalização da produção. Verticalização da produção, isso é um conceito de um século atrás. Hoje se verticaliza bastante a produção com regime cumulativo ou não cumulativo, porque o que se toma como critério para decidir-se pela forma de investimento não é tributação. É, às vezes, marca, é, às vezes, prestígio, é, às vezes, comodidade, é, às vezes, operacionalidade. Quer dizer, reduzir essa questão a uma questão tributária é um simplismo absolutamente sem sentido. E a gente percebe que se coloca a não cumulatividade como se fosse uma linha mestra aí dessa discussão, e realmente o senhor tem toda a razão. Nós podemos até trazer aqui exemplos como o próprio Simples Nacional, que foi uma grande reformulação do sistema tributário para as empresas pequenas. Ele é sistema acumulativo e é o caminho para tentar tirar um pouquinho esse peso da complexidade da legislação tributária no Brasil. O Simples foi criado na época que eu era secretário da Receita Federal. Foi criado durante a minha administração. E representou um grau de formalização extraordinário. Pois bem, esses que pretendem a simplificação querem acabar com o Simples. Exatamente. Isso nos preocupa demais, né? Porque o Simples ele representa acho que em torno de 5 ou 6% da arrecadação, e a geração de emprego, se eu não me engano, é coisa de 40 e poucos por cento. Então, e aí faz medidas, né? O que está proposto nesse texto aprovado na Câmara é botar o Simples numa escolha de complexidade ou perda de competitividade. Então, isso é uma coisa que nos preocupa demais. Mas aproveitando que o senhor tem tanto conhecimento, também liderou a Receita Federal, então conhece muito bem o processo, eu vou lhe fazer uma pergunta bem pontual, bem objetiva. Nós, como somos da área contábil, a gente fica pensando, refletindo sobre isso. Se fala tanto em simplificar, o senhor já deu aí uma introdução, né, essa questão subjetiva do simplificar. Mas se simplesmente, hoje, com todos os arquivos eletrônicos, informações, notas fiscais eletrônicas, se deixassem de se exigir a retenção dos impostos para o prestador de serviço, a emissão da nota de prestação de serviço,
Isso daria uma economia expressiva em termos de controle, execução, retenção, recolhimento, informação. Nós temos aí informação do Banco Mundial que as empresas brasileiras gastam, em média, 1.500 horas para cumprir obrigações acessórias e principais. Esse simples movimento de tirar ou aumentar o limite mínimo para a retenção das notas de serviço, isso traria algum prejuízo de controle para a Receita Federal, para o órgão fiscalizador? Ou porque antigamente isso ajudava na informação, né? Era um ato declaratório também. Mas agora, com os arquivos eletrônicos e todas as informações que circulam de maneira super ágil e online, o senhor acha ainda necessário? Não seria possível um simples movimento como este para diminuir esse envolvimento de obrigações que as empresas hoje têm que cumprir perante o fisco? Bom, vou separar a resposta em duas partes. Primeiro, a do Banco Mundial. Essa informação do Banco Mundial é mentira. Mentira absoluta. Eu não conheço nenhuma empresa que gaste esse tempo. Uma só. Muito menos uma média. Todos o pessoal de contabilidade sabe perfeitamente que quem está no lucro presumido simples, que eu estou falando de 97% dos contribuintes, deve gastar, quando muito, 40, 50 horas por ano. Nunca 1.500. Que tempo leva para preencher uns dados? Quando você colocar no sistema, nada. Eu estou exagerando no tempo. Então, dizer, quando eu sei que 97% das empresas estão dessa forma, como é que é a média 1.500? E pior, eu fui durante 8 anos secretário de Receita, 8 anos secretário de Fazenda, são 16 anos. Eu não conheço nenhuma empresa que gaste isso. Nenhuma. Como é que é a média isso? Pode até gastar esse tempo para não pagar impostos, mas para pagar, não. E houve até alguém que me disse o seguinte: mas eu conheço uma empresa que gasta 27.000 horas por ano. Eu digo, essa empresa eu conheço. Ele me perguntou, conhece? Eu digo, não sei o nome, mas sei o domicílio fiscal. Ela deve estar no cinturão de asteroides perto de Júpiter, porque na Terra, na translação da Terra, não tem tantas horas assim, não. Tem quando estiver perto de Júpiter. Para mostrar como essa coisa... O Banco Mundial, por sua vez, em 2021, resolveu, utilizando um verbo pouco comum para nós, descontinuar a pesquisa. Quer dizer, acabar. Traduzir, acabar. Por quê? Por conta de fraudes e inconsistências. De tal sorte que o economista-chefe do Banco Mundial, Paul Homer, Prêmio Nobel de Economia, renunciou por conta dessas fraudes e inconsistências. A despeito disso, se continuou repetindo insistentemente esses dados que são completamente falsos. É muito simples. Pergunta a uma empresa de contabilidade, a um contador, se ele gasta esse tempo para alguma empresa, para me apresentar para pagar impostos, repito. Não é para não pagar impostos. Quer dizer, eu vou descobrir teses e montar coisas. Isso é outra história. Isso é uma coisa completamente diferente. Agora, voltemos para a questão de controle. Isso é muito importante, a retenção da fonte é muito importante para o controle. E qual o custo em termos operacionais? Zero. Você põe no sistema, o sistema calcula isso para você. Zero. Então, não se trata de nenhuma complexidade. Ao contrário, se eu tiro essa trava, eu aumento agora a complexidade, no sentido de que eu tenho que aumentar os controles operacionais na ponta. Então, é muito pior. E do ponto de vista da empresa, do ponto de vista do prestador de serviços contábeis, por exemplo, ele custa zero. Esses sistemas hoje são todos eletrônicos. O Brasil foi o país que mais avançou nisso no mundo. O Brasil foi o primeiro país do mundo, poucas pessoas conhecem, o primeiro país do mundo que utilizou rede bancária para pagar impostos. Isso foi na década de 60. Foi o primeiro país do mundo que fez a unificação entre tributos internos e tributos aduaneiros, que hoje é muito comum no mundo inteiro. Foi o primeiro país do mundo que usou informática como suporte da administração tributária. Isso foi na década de 60. E, à época que eu era secretário da Receita, foi o primeiro país do mundo que utilizou intensamente a internet na administração tributária, o que causou um espanto no resto do mundo. Ou seja, nós inventamos muitas soluções criativas, interessantes, que depois o mundo saiu atrás. O simples é um deles.
O Simples foi um modelo, né, que deu tanto certo que não demorou muito, a Argentina copiou, só que com outro nome, chamando monotributo, que é o mesmo, simples, é exatamente a mesma coisa, copiando literalmente o que fazemos aqui. Ou seja, nós temos que fazer mais uso, mais intenso de nossa criatividade, nossa capacidade de criar e operar, em lugar de estar reproduzindo modelos que não funcionam. Então, temos copiar o modelo da OCDE dos Estados Unidos, é a legislação tributária mais complexa do mundo. A legislação do imposto de renda americano tem 80 mil páginas. Quer dizer, é uma complexidade monumental, cheio de todos os buracos, chamados brechas fiscais, fiscal loopholes, de todo tipo, a ponto de a alíquota nominal do imposto de renda da pessoa física nos Estados Unidos é de 39%. Os 25 maiores milionários, bilionários, americanos, conforme dados publicados pelo site ProPublica, em vários jornais, inclusive The New York Times, The Guardian de Londres, a alíquota efetiva média desse pessoal deu 3,4%. De 39 para 3,4%. Sonegação? Não. Nenhuma. Utilizando brechas fiscais. O que tem que se fazer é prevenir brechas. Quer dizer, quando eu estou desenhando um modelo, não necessariamente o contribuinte vai cumprir aquilo. Eu tenho que identificar instrumentos que previnam, sobretudo, essa doença perigosíssima, planejamento tributário abusivo. Realmente é o grande fundo tributário atual do mundo. Sonegação, que é até muito menor que isso. Prevenir também a inadimplência, dando meios para pagar os impostos. E, por fim, e no caso brasileiro é gravíssimo, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, a litigiosidade, que decorre de problemas associados ao processo tributário, não à natureza dos tributos. Eu vou repensar, porque eu usava, não vou usar mais as 1.500 horas, o senhor tem toda a razão, mas 40 horas é muito pouco. Nós temos, sim, o cumprimento de obrigações acessórias demanda o seguinte, 40, 50 horas para uma empresa que está no Simples. Eu falei, uma empresa está no Simples, faz o quê? Ele coloca o quê? Coloca lá, tem um programa, ele coloca qual é o faturamento, gasta quanto tempo isso? Porque uma empresa não do Simples, ela consome mais, mas numa média, eu concordo. Vamos para o lucro presumido. Lucro presumido. O presumido também ele já tem uma complexidade. Não, tem faturamento vezes alíquota. Mas, doutor, quantas obrigações acessórias nós temos que cumprir mensalmente ou anualmente? Quais são elas? O do projeto SPED, FD Contribuições, FD ICMS, PI, tudo isso está aí formatizado. ECF, ECD, a gente tudo, são várias. Essas coisas todas, primeiramente, isso é um assunto administrativo, não é um assunto relacionado com a tributação. Nós estamos falando aí de administração tributária e não de tributação, que são coisas completamente distintas. Eu posso ter uma administração tributária extremamente ágil, com uma tributação extremamente complexa. Como posso ter uma tributação extremamente simples, com a administração tributária extremamente complexa. São dois universos distintos. Um está no campo da materialidade da tributação, o outro está no campo da burocracia tributária, do burocratismo tributário. São coisas distintas. Mas é nesse aspecto que a gente coloca, né? É a complexidade ou o gasto de tempo para cumprir obrigações acessórias. Isso é um assunto administrativo. Nós estamos falando de assunto a ser tratado por portaria. Onde existir. Devo dizer a você o seguinte, na minha avaliação, o Brasil tem um dos mais ágeis e mais simples sistemas de cumprimento de obrigação tributária do mundo. Eu vou dar só um exemplo. Nos Estados Unidos, nenhum contribuinte como nós, pessoas físicas, consegue fazer a declaração. Ele precisa de assessoramento. No Brasil, qualquer pessoa faz sua declaração de imposto de renda sozinho. De assessoramento nenhum. Porque o sistema resolve. O sistema até chega a dizer o seguinte, se você estiver recolhendo por um sistema simplificado, vai pagar menos impostos. Qual lugar que não tem isso? Nenhum. Posso dizer com absoluta segurança, nenhum país do mundo tem isso.
Então, nós precisamos valorizar mais as coisas que nós produzimos e investimos para que elas fiquem melhores. Né? Para usar uma expressão dita pelo grande dramaturgo, escritor e jornalista Nelson Rodrigues, nós precisamos colocar de lado o nosso complexo de vira-latas. Doutor Everardo, para a gente já encaminhar para o final, o que o senhor entende? Qual seria o caminho, então, para a gente melhorar essa questão tributária? Se é de fato uma reforma, são pequenos ajustes? O que o senhor entende que seria um caminho viável? Até porque nós vimos, né, o senhor colocou no início, o debate e a votação na Câmara dos Deputados foi uma coisa totalmente descolada do aspecto técnico que deveria conduzir o debate, né? Foi totalmente político. Então, nesse sentido, o que o senhor acha? Qual seria o caminho? O senhor que conhece tão bem essa estrutura tributária no Brasil, qual seria o caminho para a gente avançar, para a gente conseguir contribuir para o desenvolvimento, destravando a economia, incentivando o investimento das empresas? O que o senhor entende? A primeira coisa a fazer é saber qual o problema que eu quero resolver. Se alguém não sabe que problema quer resolver, sem ficar em generalidades, ele não vai resolver nada. Mário Henrique Simons, grande economista brasileiro, dizia que o problema mais complexo do mundo, se bem formulado, um dia pode ser resolvido. E o problema mais fácil do mundo, se mal formulado, jamais será resolvido. Então, o que é que se quer resolver? Quer dizer, não há assim dizer, nós temos um sistema tributário complexo, ruim. Não, isso é coisa de quem não entende o assunto. Não, eu tenho um problema assim, eu tenho uma grande litigiosidade. Muito bem, você identificou um caminho. Como é que eu resolvo o problema de litigiosidade? Eu tenho que saber o que é que provoca a litigiosidade. É a questão material dos tributos ou é o processo? Imagine um corpo humano. Ele tem órgãos que podem todos estarem maravilhosos, mas se no sistema arterial tiver uma obstrução, ele vai morrer de infarto com os órgãos bons. Esse é o processo. Se o processo estiver obstruído, nada funcionará. Nada vai dar certo. Então, nós temos um problema clássico de processo, sim. Eles tentam, há um século, não. Há 80 anos que se tenta corrigir isso. E não se corrige. E ninguém trata desse assunto. E ninguém fala sobre esse assunto. E quando muito aparece projeto para alterar um artigo de um parágrafo, não. No conjunto, como é que eu enfrento a questão? Quer dizer, eu não vou entrar em detalhes aqui do que eu já penso, já escrevi sobre esse assunto, identificando, olha, esse assunto é o principal problema tributário brasileiro e, para resolvê-lo, eu tenho que tratar de questões associadas à litigiosidade provocada pelo fisco e à litigiosidade provocada pelo contribuinte. E a pacificação dos conceitos. Isso é uma coisa. Uma coisa diferente é a coisa da burocracia. A burocracia você tem que estar o tempo inteiro corrigindo, aperfeiçoando. Se você não fizer isso, você vai se desatualizar. É como um telefone celular, como um computador, você tem que estar atualizando todo dia. É assim que tem que fazer, porque isso é a evolução tecnológica. E nós estamos falando, isso não tem nada a ver com o processo, nem tem nada a ver com tributos. Tem uma terceira coisa. Terceira coisa é a questão do federalismo. Porque os tributos, no final de contas, têm uma destinação. E essa destinação tem dois canais. Um canal que é o ente que recebe, a União, o Estado ou o município. E o outro, o que fazer. E ninguém trata disso. Os critérios de partilha do federalismo fiscal brasileiro são obsoletos, sem sentido até, eu diria. Tá? Mas ninguém também discute sobre isso. E, por último, tem a questão da materialidade dos tributos. Existem problemas, sim, mas por que não resolvê-los? Eu vou dar só um exemplo. Eu podia dar muitos outros. Nós temos que acabar com a guerra fiscal. Ora, se você perguntar a 10 leigos se deve acabar com a guerra fiscal, os 10 vão dizer que tem que acabar. Bom, mas o que é guerra fiscal? Vamos começar do bem. Por que isso? Guerra fiscal quer dizer é a utilização do tributo contra a lei, de forma ilegal, para tirar benefícios próprios.
Não é isso? É. Mas por que tem guerra fiscal no CMS? É muito simples. Na Constituição de 88, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G, diz que lei complementar vai disciplinar a concessão e revogação de benefícios fiscais. Bom, essa lei complementar existe? Não. Se aguarda por ela há 35 anos. 35 anos. Em lugar disso, o que é que diz? Enquanto não existir a lei, prevalece a Lei Complementar 24 de janeiro de 1955. Só que a Lei Complementar 24 é completamente sem sentido, porque é uma lei que começa que ela não tem sanção. É proibido fazer. Mas se eu fizer, o que acontece? Nada. Então, faz. Segundo, ela tem um critério de deliberação absurdo, que é o da unanimidade. Então, nós não temos lei. E acabamos, com a reforma administrativa do governo Collor, a coordenação nacional do ICMS. Então, o que é que acontece? Por que é que há guerra fiscal? Porque se é guerra fiscal, eu fui relator de uma comissão instituída no Senado Federal para a revisão do Pacto Federativo. A comissão essa foi presidida por Nelson Jobim e teve a participação honrosa, entre outros, de Ives Gandra e Paulo de Barros Carvalho, do hoje ministro Luiz Roberto Barroso, do Fernando Rezende e outros. Nós fizemos um projeto de lei tratando isso, disciplinando regras, objetivos, estabelecendo sanções para o ente tributante, para o contribuinte e para o agente público, inclusive criando o crime de guerra fiscal no campo dos crimes das finanças públicas. Quando foi apresentado no Senado, qual foi a resposta que eu obtive? Mas com isso vai acabar a guerra fiscal. Mas você quer acabar a guerra fiscal ou não quer acabar a guerra fiscal? Tem que fazer uma escolha aí. Então, como você vê, é o seguinte, nós temos falsos problemas e problemas que não são falsos, mas estão mal formulados. Não tem possibilidade de resolver sem isso. Muito bom, doutor Everardo. O senhor traz uns pontos assim que muitas vezes a gente não está discutindo, não está com o radar ligado para eles. Mas o nosso tempo aqui está se esgotando. Quero lhe agradecer demais a sua disponibilidade, a sua contribuição conosco e dizer que nós que operamos essa burocracia toda, essas dificuldades, a gente está muito atento, tentando contribuir aí para um caminho melhor para o Brasil. Muito obrigado, doutor Everardo. Sucesso e um forte abraço.